Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do nosso Papo Pet comigo, Patrícia Vaz, com a jornalista Ana Sofia Schuster. Tudo bem, Ana? Tudo bem, tudo certo. Vamos para mais um Papo Pet. Deixa eu registrar nossos trabalhos técnicos, o Matheus Dimas. Obrigada, Matheus. E estamos recebendo o nosso entrevistado, o médico veterinário Mateo Kindel Barbosa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Ele que é clínico geral e residente em medicina intensiva, Ana. Isso, então, o Mateu, eu coloquei residente, como é que funciona é uma especialização e onde é que é uma pós-graduação e é feita na faculdade veterinária aqui da Unisul, onde que é feita? Eu faço ela na Clivepa de Santa Catarina, o polo de Florianópolis. Que é uma universidade, uma faculdade de veterinária, medicina veterinária. Uhum. E como é que é essa área? Porque é uma área nova, né? Como é que ela chega hoje nesse mercado pet? O mercado pet, então, ele vem numa crescente muito constante. Muito por questões socioeconômicas, culturais, né? Que hoje em dia os tutores estão querendo buscar qualidade de atendimento, pessoal especializado na área, principalmente quando se trata de emergência. Muitas vezes a gente não sai da faculdade 100% preparado e Sim. principalmente para enfrentar esse tipo de rotina clínica. Uhum. E aí entra a medicina intensiva. É uma especialização específica para cuidar de UTI, animais graves. A tua formação em medicina veterinária é onde? Na UFSC. Na UFSC? Campos Curitibanos. E aí tu vem para Criciúma para trabalhar na medicina veterinária. Isso. E depois opta por essa especialização. Volta para Florianópolis. Eu no fim eu vivi em Florianópolis, fui fazer faculdade em Curitibanos e vim pós-formado vim para Criciúma. Isso, porque a faculdade veterinária, né, tá certo, Mateu, é em Curitibanos, né? E a da UDESC é em Lages, né? Isso, as duas faculdades públicas principais, tem o Instituto Federal também, mas Sim. de veterinário os principais polos hoje... São essas duas aí, né? Essas duas. Porque, né, eu acho até bom para o nosso ouvinte entender um pouquinho, eu acho, né, Mateu? Por que foi para lá? Porque a medicina veterinária era muito ligada à área do campo, né? Ao cuidado, ao trato com o gado, com os cavalos. Sim. A UFSC acredito também que tenha tido também esse fator socioeconômico de querer enviar, digamos, o campus rural agregar agronomia, engenharia florestal e veterinária, que são os 3 cursos principais lá. E agora, inclusive, eles adicionaram lá um curso de medicina humana. Sim, isso. Então, também para tentar aproximar a qualidade de ensino para a área mais rural e interior. Daqui a pouco, a tendência é a UFSC trazer medicina veterinária aqui para Florianópolis para atender esse público pet, né, que a gente chama, né? Sempre foi uma discussão porque tem um centro de ciências agrárias na UFSC de Florianópolis, que também tem o curso de agronomia, tem outros cursos dessa área de zootecnia, de área meio rural, e a veterinária acabou ficando isolada, né, em Curitibanos. Ô, Mateu, e como é que é essa área de medicina intensiva? Quando a gente pensa no humano, né, Paty, a gente sempre pensa assim, num pós-operatório, numa doença que agravou, numa UTI. E como é que é na área da veterinária, a medicina intensiva? Seria para cuidado específico de doenças ou terminais em fase aguda dessas doenças. Muitas vezes a gente enfrenta em diversos momentos da vida doenças graves que correm muito risco de óbito. E aí a medicina intensiva vem para tentar auxiliar o animal, né, a dar a melhor condição possível para tentar com que ele possa sobreviver a esse acidente, esse trauma, essa enfermidade. E tem demanda aqui em Criciúma, na sua área? Tem demanda? Então, o motivo pelo qual eu escolhi medicina intensiva vem disso também. A gente, no momento, é um mercado muito emergente. Temos uma só especialista formada no momento, especializada nessa área aqui na região de Criciúma. Então, também vi como uma oportunidade de mercado.
E também pelo fato de nem todo veterinário, nem todo médico gosta de trabalhar à noite. A medicina intensiva tem muito dessa questão noturna. Plantão, né? Plantão. De altas cargas horárias. E o médico intensivista tem que estar preparado para esse tipo de carga e gostar. Sim. E eu sou uma pessoa particularmente muito noturna, então eu sempre gostei Ser bastante. noturno. E sempre gostei de fazer plantão. Então também uma coisa junto à outra, no fim. Sim. O Matheus, e como é que é? O que cai na mão de vocês aí dessas urgências, essas doenças terminais? O que tu atende mais? O que é mais comum da gente encontrar na rotina clínica são problemas de pele e problemas gastrointestinais. Diarreias, vômitos associados. Mas que podem se agravar dependendo da fragilidade. Um animal de idade um pouco mais elevada ou um animal muito jovem são mais sensíveis para alguns tipos de problemas que seriam mais tratáveis num animal adulto são. Mas o que a gente mais encontra de emergência são os traumas, atropelamento, envenenamento, que geralmente tem riscos altos de óbito, dependendo da região onde for acometido ou o que ingeriu. Algum caso que já passou por você e chamou muita atenção? Alguma história? Tem vários. Alguns são até meio chocantes, assim. Trauma por bala, munição. Tá. Meu Deus. Queimaduras. Picada de animal peçonhento, algumas cobras que acabam necrosando uma grande parte do tecido. O tecido morre e cai. Envenenamentos no geral também não é uma visão para qualquer pessoa. Sim. Tem que estar acostumado. Bem... Que geram sintomas bem graves. São convulsão, vômito. Convulsão, vômito. E com relação a, por exemplo, para te trabalhar na medicina intensiva, hoje requer que tenha uma estrutura hospitalar ou vocês trabalham também em clínica? O ideal é que se tenha realmente uma estrutura específica para a UTI, né? Mas a gente sabe que na realidade de todos os centros veterinários, como também é uma área emergente, muitas clínicas novas, muitos hospitais novos estão sendo criados e a gente tem que lidar muitas vezes com o equipamento e os aparelhos que a gente tem. Claro, o mundo ideal que a gente aprende na faculdade o que a gente realmente vai enfrentar e ter em mãos é outro. Sim. Isso eu acredito que para todo serviço de saúde é bem parelho, assim. E hoje, tu atende qual clínica? Na Bichique, aqui da Avenida Centenário. Sim, e aí vocês têm já uma estrutura para esse tipo de atendimento? Especializada para UTI a gente ainda não tem. É algo que a gente está visando, a gente está buscando indo atrás, mas no momento a gente não tem especificamente UTI. Até porque deve ser um investimento alto, né? No geral, os custos na medicina veterinária acabam sendo bem altos, os custos base para tentar manter. Então, custos desde a agulha, da seringa, das medicações que a gente acaba utilizando, tem um custo bem alto. Isso também é outro tema, da questão do o que acaba sendo cobrado. E muita gente... E aí algumas pessoas, eu acho que fazem essa conta assim, será que vale a pena, né? Ou será que eu tenho condições de investir, né? Esse é um outro tema. Exemplo, ontem eu tive um paciente que o tutor veio conversar comigo porque ele estava com uma obstrução uretral, a princípio. É caso comum de cistite em gato, gera sedimento, aí acaba gerando um plugzinho, acaba tendo esse problema urinário. A princípio era só isso. E aí ele perguntou o que poderia ser feito, se tinha alguma medicação. No fim, acabou trazendo no final da tarde, ele não tinha muito dinheiro disponível para poder auxiliar, mas ele queria ajudar o gato. No fim, a gente estava com uma outra emergência na hora, chegou ele com o gato no colo, respirando de boca aberta, com a língua roxa. Aí a gente já trouxe ele para dentro, já começou oxigênio, soro, medicação, aquela correria da emergência. E no fim, o que era para ser uma obstrução, ele já tinha mais coisas associadas que a gente precisava investigar. O gato não estava estável e ele não tinha
recursos para poder arcar, né? É uma situação que a gente enfrenta com bastante frequência. A gente fica numa corda, em cima de uma corda que é bem uma linha tênue bem difícil, que seria o que o tutor tem disponível para auxiliar o animal dele, ou até onde ele pode ir, né? Também. E aí a gente tem que trabalhar em cima disso também. Essa é o grande, eu vejo que é o grande inconveniente de a gente não ter um serviço público que possa oferecer isso para as pessoas que não têm condições. Mas o que eu tenho visto, Paty, também, Matheus, em algumas placas de outdoor, que eu acho que também é uma coisa interessante para quem tem essa coisa de ter o pet em casa e esses animais acabam... É o plano de saúde, né? Eu não fui muito a fundo para conhecer como é que funciona, mas, Matheus, tu tem acompanhado isso e tu acha que é viável, tanto para as clínicas quanto para quem investe nesse plano de saúde, ter, até em situações como essa que tu acabou de falar? Plano de saúde para pet? Para pet. Muito bem. Esse é um tema bem delicado, na verdade, porque, no geral, para o tutor vai valer muito a pena, dependendo do quanto ele... dedicado ao seu pet, o quanto ele vai atrás. E para a clínica e para o veterinário em si, depende muito de como for negociado a questão do plano de saúde. Tem alguns planos que na internet tu vê que tem muita crítica, que acaba não tendo muita volta para a clínica nem para o veterinário. Não especificamente, a gente trabalha com um plano aqui na clínica ali, do Simpet. Tem o seu retorno, no fim acaba ficando bem equilibrado, mas tem já vi em muita rede social vendo o pessoal críticas de que acaba não valendo tanto a pena. Para o tutor, é claro, paga um valor mensal, tu tem acesso a exame de sangue, vacina, alguns locais pagam emergências diárias, exames. O Matheus você não tem então essa informação de que alguma clínica aqui da região, aqui do sul catarinense, tenha uma clínica de medicina intensiva para pet? Você não tem essa informação? Específica de medicina intensiva não ainda tem. Não nem os hospitais veterinários? Aí é geralmente o próprio hospital veterinário que tem uma ala específica para UTI. Certo. Não chega a ser um hospital específico, traumático, por exemplo. E tu acaba sendo demandado, às vezes, para atender casos fora de outras clínicas? No momento, não. No momento, eu só trabalho exclusivamente na Bichique. Mas, provavelmente, no futuro, conforme eu for avançando na pós-graduação, a tendência é que eu vá... Porque hoje, o que eu vejo muito nas clínicas, às vezes tem um médico que ele é muito especializado em radiologia, ele atende várias clínicas, às vezes tem até equipamento. Conheço um amigo meu, Carlos, que tinha uma época que ele fazia ultrassom. Carlos Bahia. O que geralmente acontece exemplo, na Bichique, a gente tem algumas especialidades que a gente tem dentro da equipe e tem outras que a gente acaba trabalhando com um veterinário terceirizado. A gente tem um ortopedista, que geralmente é o Thiago, que atende ali na clínica. Tem o cardiologista, que é o Felipe. Então, isso varia. Agora, tem um paciente ali que está com a nefrologista, que é a Beatriz. Então, tem essas especialidades terceirizadas que não estão diretamente vinculadas à clínica. Sim, né? sim. Mas que fazem esse serviço. Claro. Parceiros. Uma dúvida que eu tenho, assim, com relação a essa questão da medicina intensiva. Até que ponto ela consegue fazer aquela coisa assim de saiu da UTI, sabe? A cura, ou tirar esse paciente do leito, ou até que ponto ela é, como tu falou no início ali, uma medicina mais de paliativa. Como é que está hoje, Matheus, assim, esse mundo da medicina intensiva? Então, seria mais para ter um direcionamento, digamos, o animal entra na UTI, tu interna ele, faz todo o cuidado para tentar tirar ele dali o mais cedo possível. Então, conseguir salvar esse animal. Salvar, pensar da melhor maneira que a gente tiver disponível, tirar ele daquela crise ou do que ele estiver passando.
Aí depois que esse animal estiver estabilizado, aí se conversa mais em cuidado paliativo. Dependendo do que for, é claro. Que são os casos mais graves, né? De câncer. Às vezes um acidente pode gerar sequelas, então um trauma grande que acaba fraturando a coluna, por exemplo, o animal pode ficar paraplégico. Às vezes um trauma torácico que gera um pneumotórax ou um hidrotórax associado ao trauma. Então, tu tem que tirar o animal daquela crise, fazer com que ele volte a respirar normalmente, e aí depois tu lidar com as consequências do que aquilo aconteceu, né? Então, no primeiro momento seria mais pensando na estabilização do quadro do animal, e depois que o animal estiver numa constante de saúde, digamos, e a gente vê o que a gente consegue fazer para melhorar a condição dele. Aí sim entraria para a parte de cuidado mais paliativo e, de fato, curar 100%, né? Sim. Quais são os casos que tem que ser direcionado para a medicina intensiva e o que pode, de repente, ser direcionado para um clínico geral, uma outra especialidade? Quais são as situações? Eu acho que varia também. As emergências seriam esses casos mais graves, realmente, traumáticos, acidente com animal peçonhento, envenenamento, esses casos que são mais clássicos. É aquela coisa que a gente corre pra clínica, né? Deu ruim ali, né? Que é de conhecimento comum que é uma emergência. Sim. Mas em alguns casos, animais que têm patologias já crônicas, que acabam, porventura, acaba acontecendo alguma coisa, e esse animal acaba tendo uma piora no quadro, como ele já é um animal de idade mais avançada, então acaba precisando desse cuidado de UTI. Mas, no geral, a faculdade de veterinária, ela te prepara para que tu possa enfrentar esse tipo de emergência, até certo ponto, é claro. A gente não tem como... A veterinária ela é muito abrangente. Na faculdade a gente aprende desde pequenos até grandes animais, até área de saneamento, de inspeção, então acaba ficando um pouco de tudo. Então tu se direciona mais conforme tu vai trabalhando, a área que tu mais gosta. Sim. Então, tecnicamente, todo clínico geral ele está preparado para atender essas emergências. Ele é para estar. Porém, em alguns casos, o próprio veterinário vê que é necessário um cuidado, que esse animal vá para a UTI, que ele precisa de um cuidado mais intensivo para tentar reverter o quadro, e o próprio veterinário, clínico geral ou de qualquer outra especialidade, o encaminha. Ou às vezes, dependendo do próprio conhecimento do próprio tutor, o próprio tutor solicita que esse animal tenha um especialista na área que faça o cuidado intensivo durante aquele período. Sim. Uma coisa que eu acho interessante é hoje, e a indústria farmacêutica, assim, o suporte para vocês, assim, para o médico intensivista, tanto de equipamento quanto de medicação, ela também evoluiu? Como é que está essa estrutura para vocês trabalharem hoje? No geral, é uma constante, né? Ela sempre tende a evoluir. Então, sempre vão surgir novas medicações, novas abordagens clínicas e novos aparelhos de melhor qualidade. Então, a tendência é que sempre evolua. Que são esses equipamentos de respiração. Respirador mecânico. E uma outra coisa que eu ia te perguntar com relação assim, ao pós-cirúrgico, também cai para vocês? Por exemplo, eu vou ter que fazer uma cirurgia nesse animal para que não posso mandar para casa. Vocês também ficam nesse esporte? Claro. Tem cirurgias que a gente, já por padrão, isso pode variar também de clínica para clínica, né? A nossa conduta ali, geralmente, pós-cirúrgico ortopédico, um dia a gente mantém em observação para garantir o repouso, para ver se vai ficar tudo certo. Cirurgias que são contaminadas, infecções uterinas, que geralmente a gente castra, piometra. A gente tende a pelo menos um dia de acompanhamento. A gente solicita, né, se o tutor aceitar. Cirurgias mais graves, emergenciais, tipo rompimento de bexiga, rompimento de baço. As oncológicas também, né? Algumas oncológicas também. A gente cirurgias que são muito extensas, tipo uma mastectomia total, que acaba retirando toda uma cadeia
No amário, a gente também acaba solicitando para o tutor que esse animal permaneça pelo menos um dia de observação, para a gente garantir que ele vai ficar bem durante esse período, garantir o repouso, pensando no pós-cirúrgico, que é um dos temas mais complicados de pós-cirúrgico, é esse repouso pós. Acaba estendendo muito a musculatura, a pele. Tanto com relação à dor quanto à movimentação, né? E o animal tem que se manter sedado, às vezes não consegue medicar um bicho em casa. E aí começa a se coçar, começa a se puxar, é uma coisa bem arriscada. Pós-cirúrgico, a gente precisa utilizar ou roupa cirúrgica, ou cone, ou ambos, dependendo do local da cirurgia. E o tema maior é a manutenção da limpeza dessas feridas cirúrgicas, né? Não deixar contaminar, que o animal não tenha contato direto com elas, que ele fique num ambiente limpo durante o período até a retirada dos pontos. Então são várias curvas que a gente acaba tendo vários problemas também. E o que eu acho muito interessante é hoje a gente tem esse tipo de recurso. Porque eu vou falar uma coisa assim, às vezes pode ser duro para o nosso público que está ouvindo, que está vendo o programa, mas antigamente ele simplesmente chegava num ponto que esse animal passava por eutanásia, né? Como diria no passado, sacrificado. Não tinha essa sobrevida, essa possibilidade de ter um médico que desse esse suporte. A gente tem vários porquês. A veterinária, ela permite a eutanásia. Tem casos onde realmente tem a indicação que o próprio médico recomenda. Mas, claro, eu particularmente, por exemplo, se eu vejo que um animal não tem condições ou a melhor conduta para ele seria, porque por mais que a gente intervenha das melhores formas possíveis, ou as chances são muito baixas, e o sofrimento às vezes ou é alto, o sofrimento é muito alto, que chega a ser incompatível com a vida, que é o que a gente sempre argumenta. A eutanásia se torna uma opção. Uma opção de empatia com o animal, né? Sim. Mas, claro, a eutanásia não é tratamento. Nós humanos não temos, né, essa empatia, infelizmente. Em alguns países na Europa tem já. Às vezes o paciente chega lá, assim, num ponto que... O problema, ou algumas coisas falando especificamente de eutanásia, hoje em dia a gente ainda tem esse pensamento de que o animal ficou doente, eutanásia. Sacrifica, né? Sacrifica. Então, quando realmente... Por isso que a decisão final de fazer a eutanásia ou não é a do veterinário. E isso também varia de veterinário para veterinário. O que eu, Matheus, acho que é uma opção para eutanásia num caso X, vocês, como veterinários, digamos, poderiam dizer que não. Então, isso... A gente coloca várias coisas na balança. E o tutor também tem o direito de optar nessas situações ou não? Ela é essencialmente médica? Aí que tá. Quando eu recomendo, por exemplo, particularmente, uma eutanásia, eu falo, o mais indicado seria. Porém, se tu falar, não é o momento agora, não quero fazer, o que a gente pode fazer? Então a gente vai por esse caminho. A gente precisa fazer isso, precisa levar o animal para uma UTI, precisamos de exame de imagem avançado. A gente explica os riscos que estão associados, principalmente nesses casos, geralmente risco de óbito, né? E a escolha final acaba ficando para o tutor. A gente tem o direito, como veterinário, de indicar e fazer ou não. Sim. Mas a gente não tem como obrigar. E também não devemos induzir o tutor a fazer. A opção final acaba sendo dele. Como responsável, né? Como por ser tutor do animal. É uma escolha difícil, né? Eu diria que em alguns casos, assim, eu acho que onde a medicina veterinária chega num ponto que ela não vai conseguir evoluir, muitas vezes eu optaria pela eutanásia para não ver aquele animal sofrendo, né? E uma última pergunta, não sei que nosso tempo já está terminando, Matheus. É isso. Mas com relação aos tratamentos oncológicos. Eu sei que tu não está muito na oncologia, mas isso deve passar por ti bastante. Hoje, esses tratamentos, porque antigamente se o animal tinha algum tipo de câncer, enfim, tumor,
era uma coisa assim, meio que uma sentença de morte. Hoje, como é que tu vê os tratamentos oncológicos, até com todo esse suporte da medicina intensiva? Vale a pena hoje a gente fazer esse tratamento nos animais? Assim, eles conseguem ter uma resposta positiva de cura? Claro, cada caso é um caso, né? Variam, existem N tipos de tumores diferentes, com características totalmente diferentes um do outro, locais onde eles se aderem ou não. Isso varia, de fato. Sim. No geral, quimioterapia em animais ela é muito menos agressiva do que quimioterapia em humanos. Então, tu não vê o animal decaindo tanto como tu vê quando uma pessoa passa por diversas sessões de quimioterapias, né? Um humano. Então, é sempre, no geral, menos invasivo. E aí varia se o tumor é responsivo ou não, se ele é operável ou não. Isso a gente utiliza de vários exames de triagem para ter a melhor abordagem possível. Interessante. E assim a gente encerra esta edição do Papo Pet. Já deu, já. Deu a hora. Acabou, deu a hora, acabou. Obrigada, Matteo. Obrigado. Muito obrigada. Pela oportunidade. Muitas informações que a gente não sabia. Verdade. Obrigada a todos, um abraço e até a próxima edição do nosso Papo Pet. Até.